Você deve se deitar abaixo de mim. Adão falou com firmeza, mas Lilith não se moveu. Fomos feitos do mesmo barro. Por que eu deveria me curvar a você? Foi naquele instante que o paraíso tremeu. Lilith virou as costas. E pela primeira vez na criação, uma mulher disse não. Ela abandonou o Éden, não como pecadora, mas como rebelde. E por isso foi exilada. Mas essa história não termina com sua queda. Ela começa justamente depois disso. No deserto, longe dos olhos do Criador, Lilith caminhou entre as ruínas e os ventos. Ali, onde as leis divinas não alcançavam, ela encontrou os anjos caídos e fez um pacto. Não nasceram filhos, nasceram filhas. Entidades femininas espirituais, sensuais, livres e perigosas, feitas de desejo, de sombra, de força e de silêncio. Chamadas de Lilim. A igreja as chamou de demônios. Os homens as temeram e os escribas preferiram apagar seus nomes dos registros sagrados. Mas os antigos sabiam. Essas mulheres não desapareceram. Apenas foram empurradas para os bastidores da história, para as entrelinhas do Talmud, para as sombras da Cabala, para os pesadelos daqueles que tentaram controlá-las. E se você acha que tudo isso é apenas mito, espere até sentir que elas nunca estiveram tão perto. Dizem que toda história começa com Adão e Eva, mas e se eu te contasse que há um sussurro antigo que vem do deserto, onde o nome de Lilith ainda é falado entre sombras e estrelas? A mulher que se recusou a se curvar, a tal que foi exilada, não desapareceu na poeira do Éden. Ela foi longe, mais longe do que os anjos ousariam voar. E no silêncio do exílio, ela deu à luz algo que a Bíblia preferiu ignorar. Não foi um filho, foram filhas, filhas do exílio, geradas não apenas com carne e sangue, mas com dor, fúria e liberdade. As Lilim, nome que os antigos rabinos pronunciavam entre dentes, como quem teme acordar o que está adormecido, são entidades femininas que nascem do ventre rebelde de Lilith. Algumas dizem que foram concebidas com os próprios anjos caídos. Outras, que são manifestações da essência multiplicadora de sua mãe no plano espiritual. Mas todas, sem exceção, carregam o símbolo da mulher que não se curvou. Você talvez já tenha ouvido falar delas, mas não pelas palavras certas. Em algumas tradições, as chamaram de demônios noturnos. Em outras, de espíritos sedutores, que rondam os sonhos e as vontades. Estão no Talmud babilônico, espalhadas em citações breves, como quem tenta esconder fogo em papel. Estão no Zohar, nas entrelinhas da Cabala, como filhas da energia feminina indomável. Estão, ainda que escondidas, no próprio ar que respiramos quando ousamos questionar. E se os anjos caíram por desejo? Imagine o que aconteceu quando eles se deitaram com Lilith. O livro de Enoque não diz nomes, mas deixa rastros. Essas filhas, meio espírito, meio carne, foram esquecidas não por acaso, mas por escolha. Afinal, qual instituição ousaria admitir que antes de Eva já existia toda uma linhagem? Mas esse não foi o único motivo pelo qual as Lilim foram apagadas. E aqui começa a parte que realmente incomoda os poderosos. Não se trata apenas de mitologia ou folclore, é sobre poder. Imagine por um instante o impacto de reconhecer oficialmente que existiu uma linhagem feminina nascida fora da bênção divina, fruto de uma mulher que desafiou Deus e rejeitou o homem. Para uma instituição que passou séculos moldando a figura feminina como serva, obediente, tirada da costela, as filhas do exílio representavam uma ameaça com nome e rosto. Lilim não significava apenas mistério, significava confronto direto com a doutrina. As Lilim não precisavam de Adão, elas não queriam redenção, elas existiam por escolha própria. E isso, para as doutrinas patriarcais, era simplesmente inaceitável.
Os antigos escribas, diante dessa ousadia, preferiram vestir a rebeldia com pele de monstro. No alfabeto de Ben Sira, Lilith já é pintada como aquela que abandona. Mas suas filhas, essas, nem nome receberam. Foram enterradas nas entrelinhas, apagadas antes mesmo de terem a chance de errar. Se Eva era a mulher moldada, quieta, obediente, feita a partir do homem, as Lilin eram sua antítese perfeita, livres, indomadas, conscientes de seu poder. O Zohar, em seus véus simbólicos, chama essas forças femininas de fragmentos perigosos da criação. E os textos ocultistas, que sobreviveram aos séculos, mostram claramente: essas entidades não eram vistas como más, mas como livres demais. E o livre, sempre causa medo em quem vive de controle. Por isso, o que a igreja não podia queimar em praça pública, ela sepultou nos bastidores da teologia. Um pacto de silêncio foi selado, um acordo não escrito que dizia: essa parte da história ninguém precisa saber. Mas, como todo segredo enterrado em solo fértil, as Lilin germinaram de outro modo. E o curioso é que, mesmo silenciadas, elas nunca deixaram de se manifestar. Em manuscritos obscuros, em símbolos perdidos, em sussurros. Sim, elas ainda estão por aí. O que não pôde ser destruído foi escondido. E o que foi escondido acabou se tornando ainda mais perigoso. As Lilin, essas filhas do exílio, podem ter sumido dos púlpitos e sermões, mas continuam vivas nos cantos empoeirados da história, onde poucos ousam procurar. Elas ainda sussurram em textos proibidos, reaparecem nos sonhos de ocultistas, nos pesadelos de dogmas. E se você prestar atenção, pode sentir que algo antigo ainda respira por trás de certas palavras apagadas da Bíblia. No Isaías 34:14, um versículo que quase ninguém lê com atenção, aparece um nome traduzido por muitos como coruja noturna. Mas no hebraico original está ali, Lilith, não como metáfora, mas como entidade viva, a criatura da noite que encontra repouso onde outros seres se escondem. Coincidência? Os antigos não acreditavam nisso. E onde há Lilith, há eco. E onde há eco, há descendência. As filhas não foram mencionadas, mas isso nunca foi ausência, foi censura. O Talmud babilônico fala com cautela dos espíritos noturnos femininos. Os rabinos não os descrevem com clareza, talvez por medo, talvez por respeito. Mas todos sabiam que essas presenças rondavam, eram as Lilin por outro nome. E na Cabala, no Zohar, há vislumbres de uma verdade fragmentada. Lilith se desdobrava, multiplicava-se em formas femininas, cada uma mais livre que a anterior. Entidades que não precisavam ser vistas para existirem. Hoje, estudiosos da Cabala moderna reconhecem esses fragmentos como arquétipos femininos poderosos, símbolos que sobrevivem entre símbolos, um amuleto aqui, um selo ali, uma citação críptica em um livro antigo que ninguém ousa traduzir inteiro. E mesmo que as igrejas tenham feito de tudo para silenciar suas vozes, parece que as Lilin aprenderam a sussurrar. E esses sussurros, ora, continuam a se transformar em algo ainda mais perigoso. Memória. Elas surgiram no silêncio, nas margens da criação. Enquanto Eva era entronizada como mãe da obediência, as Lilin nasciam da terra seca e do desejo proibido. Habitaram primeiro os desertos, os mesmos para onde foram enviados os leprosos, os impuros, os profetas rejeitados. Mas não se limitavam ao espaço físico, elas caminhavam entre os mundos, o visível e o invisível, o permitido e o negado. E ali, entre fendas espirituais, elas fundaram seu próprio domínio. Segundo o Talmud babilônico, as Lilin não eram figuras de adoração, eram temidas. Diziam que surgiam à noite, sussurrando nos ouvidos dos homens adormecidos, despertando neles desejos profundos e vergonhosos.
Mas será que eram demônios ou espelhos? Seres que refletiam o que os homens não podiam assumir à luz do dia? Elas também eram acusadas de rondar berços e impedir nascimentos, símbolo claro de revolta contra a maternidade imposta como obrigação. Eram as vozes que se recusavam a gerar sob dominação. A Cabala afirma que essas entidades existem no Sitra Achra, o outro lado, um plano espiritual onde habitam as forças que não se dobram à ordem divina. Não são más. São livres demais para serem permitidas no paraíso. São filhas de Lilith, sim, mas também filhas do instinto, do prazer, do pensamento não filtrado. Elas são a parte esquecida da alma humana. A parte que sente, que deseja, que quebra regras e que, por isso, foi marcada como impura. Na tradição oculta europeia, essas entidades receberam nomes e funções. Súcubi, filhas do vento, criaturas da noite. Eram chamadas em rituais, evocadas em sonhos, buscadas por aqueles que queriam tocar a essência bruta do sagrado feminino, mas nunca puderam ser domesticadas. A própria existência das Lilin é um lembrete incômodo de que nem tudo que é poderoso é gentil, nem tudo que é feminino é submisso, e nem toda a energia divina precisa ser controlada. Na linguagem da psicologia arquetípica, as Lilin são expressões do feminino rejeitado. Elas são o oposto do ideal cultural. A mulher que grita, que sente, que não pede desculpas. Elas habitam os cantos mais profundos do inconsciente coletivo. Surgem como vozes, como símbolos, como pulsões que as sociedades tentam calar. Mas quanto mais reprimidas, mais fortes se tornam. E quanto mais escondidas, mais influência têm sobre tudo que é negado. E hoje, você não precisa entrar em deserto algum para sentir sua presença. Basta observar quem incomoda, quem desafia, quem vive à margem e, mesmo assim, carrega a cabeça erguida. Talvez você as encontre em suas próprias emoções, em seus pensamentos mais ocultos, nos desejos que você aprendeu a chamar de errados. Porque as Lilin não estão só em livros apócrifos, estão em nós, e isso é o que a maioria ainda não entendeu. Você conhece uma mulher assim, talvez more na sua casa, talvez esteja no espelho, aquela que se recusa a baixar a cabeça, que fala o que sente, que deseja sem culpa, que incomoda só por existir inteira. Essa mulher, intensa, livre, indomável, carrega algo que as escrituras não conseguiram apagar. Ela é, talvez sem saber, uma herdeira do exílio. E o mundo ainda tenta dizer que ela é demais, que precisa se controlar, que tem que ser como Eva. Mas Eva foi o molde, Lilith foi o estouro. E as Lilin são o eco, são a lembrança de que nem toda mulher nasce para agradar. Algumas nascem para libertar. A psicologia moderna chama isso de arquétipo da sombra feminina. Mas os antigos já sabiam. O poder que você tenta reprimir é o mesmo que te consome por dentro. E quando você nega uma parte de si, ela encontra outra forma de existir. No silêncio, no instinto, na fúria que brota sem aviso. Não se engane, essas herdeiras não precisam saber o nome de Lilith, nem ter lido a Cabala. Elas apenas sentem que algo nelas não cabe nas regras, que existe uma fome por verdade, por liberdade, por algo mais profundo do que a superfície comportada oferece. E o curioso é que quanto mais tentam calá-las, mais elas se tornam aquilo que foi enterrado, a história que se recusou a morrer. O sussurro que nunca se apagou. Então, da próxima vez que alguém te chamar de rebelde, intensa, insubmissa, talvez você sorria em silêncio, porque agora você sabe, agora você entende. Você não é errada, você é antiga, você é descendente de algo que vem de muito longe, algo que nunca foi domesticado, algo que mesmo silenciado por milênios ainda respira dentro de você. Elas não desapareceram. Foram apenas caladas, enterradas sob camadas de doutrina, medo e conveniência.
Mas o tempo do silêncio está se desfazendo como véu rasgado. As filhas de Lilith, essas entidades femininas feitas de liberdade e fogo, não precisam de altar para existirem. Bastam olhos abertos e um coração inquieto. E convenhamos, quem hoje não sente que há algo errado com a história que nos contaram? Talvez você não carregue um nome ancestral, talvez nunca tenha ouvido falar em Lilim, Zohar, Samael ou Cabala. Mas se há em você um incômodo com as imposições, uma raiva calma diante das amarras invisíveis, um desconforto com a ideia de submissão disfarçada de virtude, então, meu amigo, minha amiga, talvez o eco do exílio esteja mais perto do que você imagina. Talvez, só talvez, você tenha herdado o sangue esquecido. E isso não é algo a temer, é algo a lembrar. Porque ao trazer de volta à luz essas histórias enterradas, esses nomes riscados dos livros e da memória, nós não estamos apenas desafiando o passado. Estamos construindo um futuro onde o sagrado feminino e o poder ancestral não sejam motivo de exorcismo, mas de reverência. Isso começa aqui. Começa agora, com você. Se você sentiu esse chamado, comente. Eu sou filha do exílio. Compartilhe esse vídeo com quem precisa lembrar de onde veio. E se quiser ver a próxima parte, com os nomes, os arquétipos e os poderes das Lilim, curta, se inscreva no canal e ative as notificações. As próximas revelações estão mais próximas do que você pensa.